Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso grupo Passei na Prova, aprendendo um pouquinho mais do Clube dos Desbravadores, do Clube de Jovens e também Aventureiros, Senhor, adquirindo conhecimento, nos preparando para sermos ótimos líderes, para levar esse meninada e os líderes também, os adultos, para o céu, Senhor. Obrigado por nos dar a oportunidade de ser liderança e guiar teu povo. Cuida de nós, que nós possamos aprender mais hoje e no decorrer das semanas. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, então me deem um ok aí, se estão ou não ouvindo. Leva lá para colocar. Se vocês estão me ouvindo, levanta a mãozinha, ou então dá um ok, ou então liga o áudio aí e fala ok. Aí estamos ouvindo, José levantou a mão. Josué está ouvindo. Ver se tem mais alguém aqui querendo entrar na aula. Pessoal, olha só. Como foi da outras vezes, eu não tenho conta paga. Então, nosso horário provavelmente vai ser de 40 minutos. Só que eu já fiz outro link, já está aqui. Quando fechar o link, eu envio para vocês para a gente finalizar nossa aula e até às 9 horas para a nossa segunda aula. Como eu falei, está sendo bem puxado mesmo. E é assim a vida de liderança, né? Sai de uma coisa, vai para outra, e outra vai para outra, e a gente vai levando pela graça de Deus. Vamos às apresentações. Para quem não me conhece, meu nome é Francisco Bezerra Martins. Eu sou líder aspirante de desbravadores distrital do distrito de Tucuruí-Coab, aqui no Polo 7, na ASPA. Então, tem algumas pessoas que vão ver esse vídeo depois, que vão estar vendo essa atividade depois, e tá aí o meu sejam muito bem-vindos e que nós possamos melhorar cada vez mais. Se quem está na live quiser divulgar para o restante do pessoal entrar também, dependendo do que eles estejam fazendo, pode estar entrando. Detalhe, o pessoal que vai fazer a prova, não é necessariamente só eles que podem participar. Você tem um amigo, um vizinho, alguém que é do Clube dos Desbravadores e que pretende um dia ser líder, pode estar participando também das nossas aulas online para se preparar para a prova do ano que vem. Como essa já é a segunda etapa, esse ano para a ASPA vai finalizar no dia 9 e a gente vai estar fazendo prova só ano que vem, graças a Deus, com fé em Deus, mais preparado, e esse grupo com mais qualidade ainda. Nós estamos tentando melhorar ele a cada dia. Vamos ao que interessa. O que nós vamos aprender hoje? Bom, hoje é manual administrativo. Só um detalhezinho, Elvis, tá gravando, meu amigo, que eu não perguntei isso para ti. Beleza, estamos sendo gravados aqui. Vamos lá. Qual é a parte que nós vamos aprender hoje do manual administrativo? Eu dividi o manual em 3 palestrantes, pegando as áreas dele para ficar menor. Porque da última vez nós fizemos um resumão, porque foram só 6 atividades, e esse resumão ele foi muito rápido, porque nós só tínhamos 3 dias, então não tinha como fazer algo bem elaborado, mas mesmo assim o resultado foi positivo. Dos 12 que a gente tinha, 10 passaram. E dos 10, 2 passaram em tudo. Então eu fico muito contente, porque a gente tinha uma quantidade X de pessoas, exemplo, metade mais ou menos para passar, e nós conseguimos ultrapassar isso na primeira tentativa desse grupo. Então, foi muito proveitoso e agradeço todos os palestrantes que foram e já agradeço também os palestrantes que estão sendo agora. Então, vamos lá.
Fundamentos do Desbravador. É o nosso início. Ele começa na página 10 do manual administrativo. E ele tem um trecho muito, mas muito importante que a gente precisa frisar. É um trecho que pode cair na prova. Apesar de que os fundamentos e a origem histórica, geralmente, nesses anos que eu fiz a prova, ele não caiu. Não na minha prova. Não sei se nos demais colegas caiu, mas na minha ele não caiu. Porém, vai que esse ano caia. Então, vamos tentar. Detalhezinho importante. Você, que é líder de desbravador, vai pegar aspirante que está pleiteando o Lenços Líder, você vai pegar um resumo e umas dicas aqui nas aulas. Você não vai pegar o livro inteiro lido, porque não tem como a gente passar, são mais de 200 páginas de manual administrativo e as outras páginas dos outros livros para você pegar em 2 semanas e tirar 10 na prova. Então, você tem que sentar, eu já joguei no grupo, posso jogar de novo, pegar o manual que nós temos e ler o manual nos seus intervalos, nas suas atividades, está lendo sempre o manual e pegando as dicas que a gente está dando aqui e complementando o estudo para que você passe na prova, tá bom? Então, vamos lá. O fundamento do Clube Desbravadores, na página 10, ele diz algo muito, muito, muito interessante. Ele diz assim, o Clube de Desbravadores é um movimento mundial, organizado e dirigido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem uma longa trajetória histórica e sua identidade é definida pela sua filosofia, objetivos, prioritários e símbolos. Isso pode cair na prova, porque é algo que resume o que o Clube dos Desbravadores faz com seus fundamentos, tá bom? Logo após isso, nós já temos origens históricas. A origem do manual administrativo fala para a divisão sul-americana. E na divisão sul-americana, nós temos aqui na página 10 a 12, origem histórica de como que surgiu na América do Sul o Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores aqui na América do Sul, ele surge oficialmente, lógico, no mundo inteiro, em 1950, na Associação Geral, e vários nomes ao redor do mundo foram sendo colocados, sempre voltados para desbravadores. Na Associação Geral, ele obteve um nome em inglês de Pathfinders, que significa desbravadores em português, ou conquistadores para quem fala hispano, tá bom? Os países hispânicos falam conquistadores, e vários nomes ao redor do mundo também parte desses nomes. A partir de Pathfinders, desbravadores, encontrar, desbravar, conquistar, e assim vai. Desbravadores em português, conquistadores em espanhol e Pathfinders em inglês, tá bom? Mas tem diversos outros nomes também em alemão e outras línguas que dão significado de desbravadores. O primeiro clube sul-americano teve o início na cidade de Lima, no Peru. Foi o nosso primeiro clube. Isso é importante frisar. Em 1955, foi o nosso primeiro clube, sob a liderança do casal Narcida e Arnando Ruiz. Logo no segundo ano, ele já teve 10 batismos de atividade. Você encontra logo no início da página 10. Tem um resumão lá e que é muito importante. Aí eu quero falar um pouquinho do clube no Brasil, porque lá você vai ter ele em cada país da Sul-Americana. Então você vai ter o resumo no Peru, você vai ter o início no Chile, na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, no Equador, na Bolívia. Mas vamos falar um pouquinho do Brasil. O Brasil, ele iniciou na década de 50, o pastor Jairo T. Araújo, líder da Juventude Adventista da Sul-Americana, com sede ainda no Uruguai, ele preparou um pequeno manual como organizar um clube de desbravadores. E isso provocou o desenvolvimento paralelo de clube de desbravadores em lugares do Brasil, em vários lugares do Brasil, como em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Teve esse movimento com a organização do pastor
Jairo T. Araújo, que fez com que os clubes começassem a difundir aqui no Brasil. Em 1958, o pastor Henry R. Feyerabend, ele veio como missionário do Canadá e para Santa Catarina e trabalhou como departamental jovem, utilizando materiais em inglês que ele adaptou para português e fez então o desenvolvimento lá em Santa Catarina do Clube de Desbravadores. Do início de 1959 até 1960, ele fundou 7 clubes. Então, esse nome é muito importante na história do Clube de Desbravadores. Logo após isso, vocês vão ter 2 outras páginas. A página de fundamento histórico, origem da história, fundamento dos desbravadores é de suma importância. Então, peguem esses ganchos que eu dei e leiam mais aprofundadamente, porque pode ser que caia dessa vez na prova, tá bom? Na página 13 e página 14, nós vamos ter a expansão do clube e dos acampamentos de verão aos campuris. Muitos foram as pessoas que trabalharam com o Clube de Desbravadores, algumas que a gente não conhece, anônimas, e outras mais relevantes para um determinado período. Então, essas pessoas, o manual não cita os nomes, porém foram de suma importância para o crescimento do Clube de Desbravadores aqui no Brasil, tá bom? Bom, na história do clube a gente pode aprender várias coisas. E dos acampamentos para juvenis e desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sua história se mistura com a própria história dos clubes. Assim como peregrinações dos povos de Deus, esses acampamentos são repletos de história e de oração, superação, liderança, colocada sob prova, persistência e fé. Nós tivemos vários momentos importantes. Um deles foi em 1926, que o pastor Glover, secretário da MV em Michigan, decidiu que era o momento para a igreja ter um programa de acampamento de verão voltado aos meninos e meninas. Levou o pedido de acampamentos, muitas vezes à Associação do Leste de Michigan, que sempre respondia negativamente, mas depois de tanta insistência dele, a associação concordou e permitiu que a responsabilidade financeira fosse apenas do pastor Grover. Sem apoio, mas com a permissão da associação, o pastor Glover Patrick recoltou a promessa de... Perdão. Ele recoltou a promessa de $200 de 2 membros da igreja. Finalmente convidou o pastor Gordon Smith, secretário da MV da União Leste, para ajudá-lo. Encontrou um local para o acampamento num lago Toweline, de bela natureza, mas com estrutura de camping, ou para férias. Havia apenas uma pequena e velha cabana que podia servir como cozinha, mas nenhum local para dormir, e o pastor não possuía barracas. Pastor John Hancock, historiador e pioneiro dos desbravadores, escreveu que o pastor Patrick era um homem baixinho, mas não tão determinado que quando tinha uma ideia, mas tão determinado que quando tinha uma ideia, ninguém podia detê-lo. Então, nesse momento, o pastor começou a desenvolver a ideia do acampamento e naquele pequeno local ele desenvolveu o Clube Desbravadores. Eu não vou ler tudo, porque isso vai ficar para vocês, eu tenho mais coisas para falar. Então, dei uma olhada na página 13 e 14 do manual administrativo, para vocês lerem essa história de como foi que desenvolveu dos acampamentos de verão para os campuris, tá bom? Na página 14, nós temos a filosofia do Clube Desbravadores, que envolve todas as nossas ideias. Essa aqui é uma ótima oportunidade. Aí você vai ter, na página 14, filosofia do Clube Desbravadores toda, na página 15, metafísica,
o que a metafísica tem a ver com a realidade do Clube de Desbravadores. Você vai ter epistemologia na página 16 e você vai ter a parte de fonte da verdade na página 18. E essa aqui eu queria dar uma lida com vocês, porque ela é importante e provavelmente caia na prova. Como é possível ensinar a verdade? O Clube de Desbravadores busca na Bíblia as formas de metodologia para ensino da verdade. A seguir estão os princípios do ensino segundo filosofia. O ensino deve ser pessoal. O método de Cristo sempre foi corpo a corpo. Ele ensinava pessoalmente os seus discípulos. Ele ensinava junto ao mar, ele ensinava nas sinagogas ou nos templos. Assim sendo, em ambiente cotidiano ou em ambiente formal. Cristo ministrava pessoalmente as pessoas. Em seu trato, ele tinha carinho e cuidado, como pode-se ver no episódio com as crianças. Mas, ao mesmo tempo em que era terno e cuidadoso, era enérgico e tinha autoridade no que falava. As fontes da verdade, a gente sabe que é algo de suma importância no Clube dos Desbravadores, porque é a parte onde a gente introduz Cristo para a criança. Então, nós vamos introduzir através da natureza, nós vamos introduzir através da Bíblia, nós vamos introduzir através de Jesus como em pessoa. Então, você introduz o menino no acampamento, onde ele vai aprender um pouquinho sobre Deus, como ele criou a natureza. Você também fala sobre Deus para ele através da Bíblia, ao estudo da Bíblia, classe bíblica, e você apresenta ele para Jesus, onde ele vai ter um desenvolvimento pessoal entre ele e Deus, e ele vai conhecer de fato a Cristo. Essa parte é de suma importância para a leitura. Ela vai da página 18 até a página 21, onde termina na lógica, e já inicia a lógica. Essa parte é de suma importância para a leitura. Gostaria que vocês dessem uma frisada nisso. Bom, outro ponto que eu queria tratar com vocês é a parte dos símbolos. Os símbolos, eles não vão ser tão trabalhados aqui, porque é algo que a gente já faz no Cartão Nosso Clube. Então, se a gente já faz no Cartão Nosso Clube, não há uma necessidade grande da gente estar fazendo ele aqui. Mas, o manual administrativo detalha o significado do lema, do propósito, do objetivo, do voto à Bíblia, do hino e do nosso voto. Ele vai estar trabalhando esses detalhes e nunca vi cair numa prova, mas não quer dizer que não possa cair. Nós temos aqui a parte do Cartão Nosso Clube também, que vai falar sobre o que é o triângulo invertido, os três lados do triângulo, o escudo, a espada, as cores, fala sobre a bandeira. Então, a parte de Cartão Nosso Clube está tudo nessa primeira parte de fundamento, entre a página 21 e a página... Perdão, página 26 e a página 31. Perdão, 32. Página 26 e a página 32, ela vai estar voltando toda para a parte do Cartão Nosso Clube, onde você vai aprender o significado da bandeira, o significado das cores, o significado do triângulo. Essa é uma parte que a gente pode dar uma passada mais leve nela, por conta que nós já fizemos isso no Cartão Nosso Clube. Mas não significa que não há de cair alguma coisa. Então é bom dar uma passagem, porém uma lida mais aprofundada se você tiver mais tempo. Agora, entra uma parte que geralmente cai na prova de liderança, que é o desenvolvimento do adolescente e da liderança. Essas partes, principalmente na parte de bullying, na parte de crescimento das crianças, ela é muito essencial. Então, eu queria ler a página 34 toda, para vocês terem uma noção básica, e depois a gente vai fazendo alguns apontamentos no decorrer de cada tópico, tá bom? Só lembrando que aqui no desenvolvimento do adolescente e da liderança, você vai ter o desenvolvimento da liderança,
o desenvolvimento juvenil de 9 a 10, entre a infância e a puberdade. Você vai ter o desenvolvimento do adolescente de 11 e 12 anos. Vai ter também o desenvolvimento do adolescente de 13, 14 anos, tudo dividido para que você possa conhecer o menino e saber como lidar com cada momento e cada fase da vida dele. Então, vamos dar a lida logo no início, para a gente poder continuar aqui com nossa atividade, tá bom? Vamos lá. A fase do adolescente tem sido objetivo de estudo das mais diferentes disciplinas: sociologia, psicologia, pedagogia, biologia, medicina, direito. Do ponto de vista da psicologia, o desenvolvimento, o início do adolescente... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, é uma mensagem que chegou. O início da adolescência é marcada pelo início do amadurecimento sexual, puberdade, e o seu fim não se define apenas pelo desenvolvimento corporal, mas, sobretudo, pela maturidade social, que inclui, entre outras coisas, a entrada no mercado de trabalho e o assumir do papel social de adulto. As alterações introduzidas na vida moderna promoveram mudanças no comportamento humano e alterações no entendimento da adolescência. Há ainda variações para cada sexo e de um indivíduo ao outro. A adolescência não é, no entanto, uma fase homogênea. Pelo contrário, é uma fase dinâmica que, para o seu estudo, exige uma maior diferenciação. Não há consenso entre estudiosos na definição da idade inicial ou final. Há definições de 11 anos para o início da adolescência e 29 anos para o final. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, brasileiro, estabelece a adolescência como uma fase compreendida entre 12 e os 18 anos de idade. Só uma correção, não está mais, entre 12 anos incompletos e 18 anos completos. É assim que está no ECA, tá bom? 12 anos incompletos, quando você completa 12 anos, você vira adolescente. Então, criança vai até 12 anos incompleto e adolescente vai até 18 anos incompleto. Essa é a minha fala que eu gostaria que ficasse registrada. Coincidindo com a maioridade. Para fins de conhecimento e compreensão de características do desenvolvimento que envolvem os participantes do Clube de Desbravadores, serão analisados aspectos relevantes das idades entre 9 e 16 anos, que coincidem com a entrada, 10 anos incompletos, e a saída após 15 anos completos do desbravador do seu clube. É essencial que o líder entenda essa fase de transformação cognitivas, físicas, psíquicas e sociais, que tornam esse um período de vida tão distinto. É importante ainda que o líder, o conselheiro, estabeleça vínculo com a família, pois favorecerá o entendimento mais amplo de quem é desbravador e quais são suas necessidades. Para você ver que esse tópico aqui é um dos tópicos muito importantes. Se eu não me engano, já caiu 4 ou 5 perguntas para mim em provas desse tópico, e ele é muito relevante para estudar. Então, há que dedicar uma atenção especial a esse tópico, não deixando os outros a desejar, mas é bom você ler o desenvolvimento. Ele vai da página 34, eu não vou completar ele todo, vou deixar para a próxima aula às 9 horas, mas a gente vai até o bullying, tá bom? Só vou pegar aqui a parte onde vai o desenvolvimento. Ele vai da página 34 até a página 61. Então, o desenvolvimento do adolescente e liderança, ele vai da página 34 à página 61. É um estudo profundo que você pode ter aqui, tá bom? Então, vamos compreender. O menino na infância entre 9 e 10 anos.
é o menino que está entrando no clube de desbravadores. É aquele menino que tudo topa. É aquele menino que tu fala, vamos pular de uma árvore? Ele, bora. É lógico que a gente não faz isso. Mas é aquele que está com o gás todo. Ele já quer entrar participando. Mas também é tímido, também é calado. Então vamos aprender um pouquinho sobre o pensamento e efetividade. O ser humano passa por várias fases de desenvolvimento: físico, intelectual, emocional e social, desde o nascimento. Na puberdade, essas mudanças tornam-se mais evidentes, especialmente a fisiologia, promovendo tensões e ansiedade que estavam em um período de latência. Ocorre uma reelaboração dos íntimos conflitos afetivos. A automação da consciência faz com que o menino ele aprenda um pouquinho mais das coisas. É a fase onde ele vai ter mais convivência com os outros desbravadores, é a fase onde ele vai querer se parecer muito com alguém. Então, o líder é muito importante ver o que você está sendo de exemplo para o seu liderado. Porque os meninos na fase de 9 a 12 anos, eles estão moldando o caráter deles. Não que as demais não estejam, mas é o início das coisas. É ali que ele vai buscar a referência que ele quer ter. Então, é importante essa parte. No desenvolvimento do menino de 11 a 12 anos, ele já vai para as brincadeiras, os passatempos dele, ele já modifica a personalidade dele, e ele entra na afirmação do eu, uma parte de rebeldia e emancipação. Ele acaba que tenta fazer as coisas, pergunta e questiona muito. E às vezes ele tenta não obedecer. Vai do líder, cabe ao líder saber lidar com essa fase. Os sentimentos de deformidade, ai, meu pé é muito grande, ai, minha mão é não sei o quê, principalmente no sexo feminino. As meninas nessa fase estão muito tendenciosas a eu não tenho cabelo bonito, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então essa fase está um pouco levada a isso. É um pouco melancólico e também tímido. E isso faz com que eles, às vezes, não se entrosem muito no Clube dos Gravadores. Então, tudo isso é importante, uma leitura profunda, para que você entenda como desenvolver isso em cada menino e como adaptar isso na sua realidade. Desenvolvimento sexual. Eu gostaria de ler essa parte, porque é muito importante. Aí nós vamos para uma parte também que é algo que todo clube enfrenta, tá? Vamos lá. A puberdade feminina, propriamente dita, se inicia com o amadurecimento das glândulas sexuais ovários e, em consequência, com o início do aumento dos seios. Se completa com a chegada da primeira menstruação, com o desenvolvimento dos seios e a distribuição da gordura subcutânea, que na mulher tem a tendência de acumular-se na parte inferior do corpo. Os órgãos genitais internos e externos crescem e a vulva se amplia e adota sua posição definitiva. Certas glândulas endócrinas começam a funcionar a todo vapor, segregando os hormônios necessários, enquanto outros cessam sua atividade. Os meninos atravessam um período de notável crescimento físico, de 6 a 14 centímetros de altura, acompanhando de modificações na estrutura óssea. Aparece rapidamente a penugem púbica e se desenvolvem os genitais externos. As primeiras ejaculações espermáticas marcam o início da puberdade. Produz-se um importante desenvolvimento muscular e a distribuição da gordura subcutânea se realiza na parte superior do corpo. Ocorre também com maior ou menor rapidez a mudança no timbre de voz,
que se torna grave, e o surgimento de pelos na face e nas axilas. Essa mudança é complicada. Um dia o menino está falando, oi tio, outro dia ele está, e aí, tudo bem? Ou como eles falam hoje, já é. É engraçada essa frase, mas eles falam. Também é um momento do líder se alertar. Por quê? Porque é o momento em que os desbravadores começam a se interessar pelo sexo oposto. E nesse momento de inflamação dos seus hormônios, seu corpo modificando, a gente precisa estar atento às diferenças de atitude que os meninos vão ter no clube de desbravadores. O psicomotor deles também modifica. De modo geral, a partir dos 11 anos, as meninas costumam manter maior elasticidade que os meninos, ou seja, as meninas são sempre maiores que os meninos nessa idade. Lógico, tem suas exceções, mas elas também mantêm esse padrão, das meninas serem maiores que os meninos nesse período de idade de 11 a 12 anos. E ambos os sexos, os valores alcançados entre 12 e 13 anos se estabilizam de forma definitiva e ficam estabelecidos em caráter permanente por toda a vida. No juvenil de 11 anos, é esperado que o equilíbrio normal tenha sido adquirido e as vias de consolidação. Com a idade, o equilíbrio evolui da mesma forma em ambos os sexos, sem que seja possível registrar diferenças significativas. Então, eles acabam tendo um equilíbrio maior na parte de físico-motor, psicomotor também. O adolescente, ele passa a ter uma certa aversão a algumas atividades. Então, o clube pode estar desenvolvendo esse tipo de adolescente. Tem muitos adolescentes nos nossos clubes que são tímidos, calados e não gostam de algumas atividades. A gente busca envolvê-los de diversas formas. Vamos entender um pouquinho agora do desenvolvimento de 13 a 14 anos. É um período muito complicado no Clube de Desbravadores. Eu costumo dizer que esses meninos geralmente são os que não querem nada. Eles passam 10, 11, 12 e 10, 11, 12 anos se desenvolvendo, fazendo classe, fazendo as atividades, indo para os acampamentos, mas quando chega no período de 13, 14 anos, eles dão uma relaxada e ficam tranquilos e já não querem mais fazer essas atividades, não querem mais fazer as classes e raramente alguma coisa estimula eles. Então, vamos entender um pouquinho desse período de crise deles. De acordo com alguns estudiosos, a idade de 13 a 14 anos é talvez o momento mais representativo quanto ao aparecimento dos primeiros traços que correspondem à adolescência propriamente dita. Além das modificações físicas, a aproximação progressiva da sexualidade adulta, as grandes e decisivos movimentos da esfera afetiva e sentimental, o paulatino ou inevitável afastamento do círculo familiar, a rejeição às ideias estabelecidas, a busca da originalidade, as primeiras reflexões sérias referentes ao futuro profissional e seu futuro pessoal. Esses são alguns aspectos que conformam o caráter adolescente típico. Se a infância o jovem teve dores profundas, na adolescência eles assumirão outra magnitude, sendo muito importante para não dizer essencial à saúde, poder dar atenção a elas. Também nesse primeiro momento da crise podem surgir certos devaneios e fantasias totalmente catastróficos e desproporcionais e que, por outro lado, trazem como tema ideias de morte, fuga e suicídio. E, por outro, amplificam triunfos imaginários, não nos âmbitos sexuais, cultural ou esportivo. Essa fase é uma fase muito complicada. Todo mundo há de concordar que os meninos eles ficam bem
diferentes do que eles eram. Eu já vi muito isso acontecer no clube que eu já fui diretor e alguns clubes e amigos que eu tenho dessa idade também é o momento. São mais... Essa parte de triunfos imaginários é muito engraçado, porque eles tendem a ser os melhores de tudo no seu interior, na sua mente, e os mais capazes na sua mente. Quando é para aflorar e colocar isso em prática, como no caderno, como numa atividade do clube, eles já ficam mais retraídos e já não querem fazer. Então, é um período complicado, mas que pode ser tratado adequadamente. Os afetos que eles fazem, o comportamento que eles agem, os lazeres e as preferências deles vão modificando, e a parte de religião e moralidade se aflora. Então, nós devemos trabalhar isso. São personalidades que estão sendo criadas, mas não estão formadas. Então, eles irão ter como base o líder que é espiritual, que é responsável, que é adequado, ou eles terão como base aquele líder que não tem espiritualidade, que não é responsável, que trata tudo de qualquer modo. É algo muito importante. E eu aconselho dar uma lida geral nisso aqui, porque está sendo muito trabalhado, mas pequenos tópicos. E isso não faz, assim, um grande entendimento. Vai dar uma leve pincelada em cada coisa. Nesse período também eles estão desenvolvendo a sexualidade deles. Então é nesse momento que a gente começa a ter namoros dentro do clube, interesse por meninas, interesse por meninos, e começa a ter uma certa complicação com os pais e a família. A importância de se manter rígido, a importância de separar vida pessoal de clube dos desbravadores é muito importante. Saber que você, mesmo casado, tem um exemplo a dar. Então, os meninos não podem ver, porque logo eles vão assimilar. Se o meu líder pode, eu também posso. Então, por mais que seja um casamento, você deve saber o momento em que você vai dar carinho à sua esposa e o momento em que ela tem que entender e ele tem que entender que eles precisam dar o exemplo para que os meninos não façam a mesma coisa. O desenvolvimento do adolescente de 14, 16 anos. Ele já tem as suas preferências, ele já tem os seus interesses, as suas motivações. E eu queria dar um ênfase nesses interesses e motivações aqui, uma lida geral, para que você entenda um pouquinho. Eu não sei se já está acabando, vai apitar aqui com certeza, mas, como eu disse no início, eu tenho outro link que, se acabar, se cortar, eu vou lançar no grupo para vocês entrarem de novo, tá bom? Vamos lá. Diz assim, interesses, a página 45. Interesses, motivação e pensamentos. O nível intelectual alcançado pelos jovens nessa etapa final do desenvolvimento cognitivo situa o pensamento abstrato pela primeira vez em um lugar de destaque, permitindo que os adolescentes estabeleçam novos valores e os conceitos agora são melhores compreendidos. Conseguem ir além das regras especificadas, ditadas por outros, e seguir aquelas que fazem parte do seu conjunto de convicção e de seu próprio julgamento. Demonstram sua frequência falta de motivação e interesse por muitas atividades, inclusive pela escola. No Clube de Desbravadores, a situação não acontece diferente. É comum ouvir comentários. Isto não é divertido. Para lidar com este comportamento, o líder deve conduzir o adolescente à motivação com base em algumas condições. Aí nós vamos para a primeira condição. Oferecer objetivos claros, conhecidos e desejados pelos desbravadores. Ou seja, se o menino gosta de astronomia, você vai ensinar para ele sobre as estrelas. É um objetivo claro que ele gosta e motiva ele. Criar um grupo em um ambiente adequado ao tipo de trabalho realizado. O uso de dinâmicas de grupo mostra-se um aliado importante.
Então, naquele momento em que a gente reúne todo mundo para fazer uma atividade conjunta, é de suma importância para o desenvolvimento do adolescente de 15 a 16 anos. Programar atividades que correspondam às necessidades do desbravador, a componência efetiva deve fazer parte da vida de grupo, favorecer a responsabilidade e a participação na dinâmica do clube, inspirar, estimular, animá-los, levá-los em conta o que conquistarão, confiar em cada desbravador e respeitar tempos e estilos individuais, manter uma atitude de diálogo e saber ouvir. É muito importante. Lembrando que essa fase é a fase que nós estamos transformando eles em líderes. Então, dá responsabilidade a eles, para que eles possam ter suas próprias dificuldades, suas próprias aventuras, e saber que eles conquistaram ou não determinada coisa vai fazer eles se apaixonarem pelo que fazem. Saber entender cada estilo e deixar seu tempo. Nem todo menino vai saber fazer as coisas assim. Então, em determinado momento, um vai ser mais rápido que o outro. Esse momento, o líder tem que ter coerência para saber que aquele vai fazer rápido e o outro também vai fazer, mas vai demorar um pouquinho mais. Cada um com a sua especificidade, mas vai conseguir alcançar o objetivo. Deixar que eles façam isso e ter responsabilidade, acreditar que eles vão fazer o que você pediu, é uma forma de gerar no desbravador responsabilidade. Conversar com ele também é uma forma de manter ele no seu devido local e fazer com que ele se desenvolva para a liderança. Porque amanhã, com 16, 17, 18 anos, ele vai liderar os meninos. E ele vai repassar o que você ensinou para ele. Então, isso aqui é de suma importância. Eu aconselharia a dar uma lida profunda nesses tópicos. Vamos saber sobre o comportamento do desbravador. Indisciplina. A indisciplina é a transgressão de dois dos tipos de regras. Morais, que são reconstruídas socialmente com base em princípios éticos. Exemplo, não xingar, não bater. Convencionais, definidas por um grupo com objetivos específicos. Exemplos, acordos institucionais, entregar relatórios na data marcada, ser pontual. A ação sobre um sintoma não obtém resultados significativos. É necessário atuar sobre as principais causas: falta de autoridade, metodologia adequada e regras impostas. Isso é algo a verificar quando a gente está tentando fazer com que o menino siga disciplinarmente as regras do clube. Para resolver indisciplina em sua unidade, o líder deve distinguir as regras e discuti-las com os desbravadores, equilibrar de maneira justa sua reação e um problema. Deixa eu pular aqui rapidinho. Ter como objetivo criar um ambiente alegre e cooperativo. Agir na hora certa, sempre mantendo a calma. Orar em favor do ambiente que seja que deseja e por cada desbravador. Permanecer alerta, pois a indisciplina nunca acaba. Incentivar e respeitar a autonomia do desbravador. Eu acho isso aqui essencial. Porque se o desbravador ele não tem alguns pontos a seguir, ele acaba deixando ao léu. Quando você é o líder e você compreende que naquele momento você tem que ser firme, mas ao mesmo tempo calmo e sereno, você vai ganhar o seu desbravador. Agora, se você chegar ao desbravador que cometeu a aflição, e eu acho muito pertinente e importante o que fala aqui, ó, criar o favor do ambiente que deseja... Não, perdão, aqui. Ter um objetivo de criar um ambiente alegre... Tá aqui. Permanecer alerta, pois a indisciplina nunca acaba.
Quando a gente pisca os olhos, eles já aprontaram de novo. E isso é algo que nós temos que ficar alerta todo o tempo. Porque nós estamos demonstrando a eles o cuidado que nós temos com eles. E eu te digo por experiência própria, que se o menino entender isso, ele vai repassar o conhecimento que você está dando a ele. A disciplina é de suma importância no Clube dos Bravadores. Você não vai colocar ele de joelhos. Você vai ensinar ele que aquele momento, aquela atitude não é correta e que ele precisa refletir no que ele quer para o futuro dele. E isso é de suma importância. Leiam mais profunda essa parte. Eu queria deixar só esse lado com vocês e eu vou entrar em algo que é muito, muito, muito importante e eu queria finalizar por aqui com esse tópico. É o tópico 2.6, na página 47, dificuldades de comportamento dos adolescentes que podem ser confundidas com indisciplina. E isso é de suma importância para o líder saber respeitar. Essa eu vou ler toda, para que você tenha na mente e gravado, para que você possa colocar na sua mente. Mas dê uma lida aprofundada. E vai até a página 49, e a gente página 50, e a gente termina nessa página, e o 2.7 vai ficar para a aula de 9 horas, tá bom? E a gente continua no desenvolvimento de comportamento, mas na parte de 9 horas. E eu queria ler essa parte com vocês, para que vocês entendessem profundamente. Vamos lá. É necessário que os membros do Clube dos Bravadores tenham conhecimento das dificuldades que costumavam sobrevir aos adolescentes que podem afetar seu comportamento e desempenho, evitando-se assim que o seu desenvolvimento seja prejudicado e injustiças sejam cometidas. É fundamental conhecer o que está sob o domínio do juvenil e o que ele não pode controlar sozinho, sem um auxílio adequado e profissional. Quando possível, convidar profissionais especializados no desenvolvimento da criança e do adolescente para realizar palestras e reuniões com líderes e familiares. Pode apresentar-se de grande utilidade para os envolvidos na tarefa de ajudá-los. Transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. É um transtorno neurobiológico de origem genética que persiste por toda a vida. Seus principais alterações são impulsividade, desatenção, hiperatividade. As principais características da pessoa com o transtorno são inquietação inapropriada, não reflete sobre seus atos, dificuldade para inibição de impulsos no comportamento social e em tarefas cognitivas, dificuldades para controlar atividades e atenção e interações sociais, estabilidade emocional, prevalência no sexo masculino, inabilidade motora, pode manter-se por horas em atividades que aprecia e na qual apresenta bom desempenho. Inteligência dentro ou acima da média. O TDAH tem influência genética, histórica familiar, incidência aumentada de personalidade antissocial, alcoolismo e abuso de drogas nos pais e histeria. Alerta. Os problemas emocionais, dificuldades sensoriais, medicação para asma e alergia, problemas de tireoide, além de transtornos psiquiátricos, como depressão, como transtorno bipolar e quadro de ansiedade, podem confundir-se com TDAH, pois podem causar inquietação, desatenção e impulsividade. Nós temos que entender umas coisas. Essas crianças que possuem TDAH, elas vão ter isso tudo, mas nós temos que ver o contexto histórico da família para que a gente possa saber lidar com cada uma delas. Não dá
para você olhar para o menino e dizer, ele tem isso, ou ele tem aquilo. Nós só podemos dizer através de um laudo, e quem lauda é médico. Nós não somos médicos. Porém, essas dificuldades que eles vão ter vão ajudá-los ou atrapalhá-los. Depende da gente ter essa dificuldade. Ó, a prevalência dessa dificuldade, desse déficit de atenção, do TDAH, é no sexo masculino. Então, a maioria que terão TDAH serão homens. Não significa que mulheres não têm, mas a prevalência é mais em homem. E isso vai trazer alguns desapontamentos e algumas frustrações para líderes. Mas nós temos que saber lidar com cada um deles e buscar meios que hoje tem, tanto profissionais, quanto de ajuda na internet, quanto de alguns amigos que têm esse transtorno e podem dar exemplos que já são adultos e podem estar falando para os meninos, para que eles possam entender. Sempre buscando a família, sempre sentando com a família, para que todos no círculo, tanto do clube quanto familiar, possam auxiliar o menino a se desenvolver. Depressão na infância e na adolescência. Esse aqui é um ponto crucial, porque isso aqui, às vezes, gera morte. E essa morte já aconteceu em clubes de desbravadores, de meninos que se mataram por conta que estavam depressivos. E é um ponto que a gente tem que ficar muito alerta, muito alerta. Não pode dar espaço para que isso aconteça no clube. Então, vamos dar uma lida profunda nisso aqui. O transtorno depressivo infantil é um transtorno de humor capaz de comprometer o desenvolvimento do juvenil ou do adolescente, interferir com seu processo de maturidade psicológica e social. São diferentes as manifestações da depressão infantil e dos adultos, possivelmente devido ao processo de desenvolvimento próprios da infância e da adolescência. Embora na maioria dos juvenis a sintomatologia da depressão seja atípica, ou seja, não dá de perceber, alguns podem apresentar sintomas clássicos de depressão, tais como tristeza, ansiedade, expectativa pessimista, mudança no hábito alimentar e no sono, ou, por outro lado, problemas físicos como dores inespecíficas, fraqueza, tonturas, mal-estar em geral, que não respondem ao tratamento médico habitual. No juvenil e no adolescente, a depressão, em sua forma atípica, esconde verdadeiros sentimentos depressivos sob uma máscara de irritabilidade, de agressividade, hiperatividade e rebeldia. Os juvenis mais novos, devido à falta de habilidade para uma comunicação que demonstre seu verdadeiro estado emocional, também manifestam a depressão atípica, notadamente com hiperatividade. A depressão no juvenil e o adolescente pode ter seu início marcado pela perda de interesse nas atividades que habitualmente eram interessantes, manifestando-se como uma espécie de aborrecimento constante diante de jogos, brincadeiras, esportes, sair com os amigos e familiares, além de apatia e redução significativa de atividades. E chegou o meu aqui. Dá oi pro pessoal. Dá oi. Vamos terminar de ler, filho? Os sintomas mais frequentes da depressão na infância e no adolescente costumam ser as seguintes: insônia, choro, baixa concentração, fadiga, irritabilidade, rebeldia, tics, medos, lentidão psicomotora, anorexia, problemas de memória, desesperança, ideações e tentativas de suicídio. A tristeza pode ou não estar presente. Ou seja, todos esses detalhes aí podem não haver tristeza. Às vezes o menino está super bem, rindo com você, mas por dentro ele está desse jeito. Um toque, principalmente da parte da liderança feminina do clube, é muito essencial nesse momento. E levar um profissional que saiba identificar essas coisas também é de suma importância. Lembra, você é um apoio para os pais. Você precisa estar
atento a essas dificuldades, principalmente na infância e na adolescência deles. O bullying. O bullying é algo muito, muito, muito importante. Eu vou dar só umas pinceladas, mas eu quero que você leia. A página 149, a gente encerra por aqui. Você lê isso aqui, isso é uma importância, porque acontece demais no clube, incluindo entre líder e desbravador. Lógico que hoje em dia nós estamos numa fase de muito mimimi, que a gente não pode fazer uma brincadeira que já é levada como bullying. Porém, às vezes, essa brincadeira gera problema sentimental na criança. Eu sempre fui um rapaz muito agitado, hiperativo. E as pessoas me enjoavam muito por isso, pela também tiques e gagueira que eu possuía, ainda possuo um pouco na minha infância. Isso não me afetou, por quê? Porque eu sempre fui muito centrado nas coisas. Porém, quando eu completei 23 anos, eu entrei no início de depressão. Eu não entendi o porquê. O start, o início disso foi por um galão de água que quebrou em casa e teve uma briga, e depois disso eu comecei a entrar numa parte de depressão enorme. Tudo isso que pode estar adormecido pode vir à tona nesses momentos. O bullying é uma forma muito, muito, muito fácil da criança e adolescente ele entrar numa depressão por conta de algo que ele não gosta. Então, introduzir ele, conversar sobre bullying de desbravador, fazer com que ele se sinta parte da família, fazer com que ele se desenvolva no clube desbravador com seus amigos, evita essas situações. Eu quero que vocês leiam aprofundadamente essa página 49, porque ela também é importante e possivelmente caia. Como eu falei, essa parte que eu estou lendo com vocês, ela não tem uma trajetória nas minhas provas de cair, porém eu não sei nas dos colegas. Mas vocês precisam dar uma atenção especial para ela. Então eu gostaria que vocês lessem adequadamente, conversassem com os seus líderes e se aprofundassem nisso, porque pode sim cair. Meus colegas, meus amigos, eu vou pegar aqui rapidola o meu arganel, que esse pequenininho jogou no chão. Nós tivemos nossa primeira aula, falamos sobre a parte de desenvolvimento, a parte de fundamentos do Clube dos Bravadores, das origens, uma parte mais superficial, que não cai tanto em prova, porém pode cair, e é essencial para o estudo do líder, porque nesse momento é que você vai conhecer como o seu desbravador de 10 a 15 anos e os seus aspirantes de 16, eles se desenvolvem. E o que eles precisam de você, do seu apoio. E eu gostaria que você entendesse que você, líder, é um instrumento de Deus para fazer com que essas dificuldades que nós temos, o desenvolvimento do caráter dos nossos meninos, ocorram de forma mais saudável possível. E todos esses transtornos que possam acontecer com eles se desenvolvam o menos possível. Para que eles possam ser instrumentos para Deus. Todo mundo vai passar por essa fase. Não tem como escapar dela. Mas a gente pode transformar ela numa bênção seguindo as orientações certas que possuem no nosso manual e algumas outras literaturas que a igreja tem para desenvolver o nosso conhecimento, adequar o nosso conhecimento para a realidade de cada menino em cada clube. E eu gostaria de que vocês fixassem isso na mente de vocês e dessem uma atenção especial para essas duas páginas para estar lendo e se aprimorando. Quanto à prova, possivelmente ela vai cair. Eu vou tentar elaborar umas perguntas e respostas dessa parte para jogar lá no grupo, para que vocês treinem um pouquinho mais, mas entendam que o essencial para que você saiba como lidar com o Clube dos Bravadores está no manual administrativo. Então a gente não pode ficar só dizendo que está no manual administrativo e não pegar para ler. Porque quando a gente não lê ele, a gente não tem o conhecimento necessário que já consta nele para desenvolver e prosseguir o nosso clube.
E nesse momento eu vou abrir para perguntas e respostas. Vocês podem abrir os áudios de vocês. Se tiver alguma pergunta, podem estar fazendo para mim. E eu já quero, de antemão, agradecer a todos que participaram desse primeiro momento e convidá-los para 9 horas a gente fazer a nossa segunda aula nesses momentos especiais que estamos tendo essa semana. Perguntas? Alô? Alguma pergunta? Só agradecer. Excelente aula. Muito obrigada, viu? E vou tentar seguir as dicas. Tentar estudar para Ok. valer. Josué, Elvis, alguma pergunta? Não é o Josué, É. não, é a Darlene. Oi, Darlene. Achei que era o Josué, com a cara do Josué aí. Alguma pergunta, Linda? Não, não, foi muito boa a aula, muito esclarecedora. Agora é só botar em prática, né? Aí eu vou ficar esperando aí Você falou que vai passar colocar algumas perguntas lá, algumas pra gente. Vou formular as perguntas e jogar no grupo. Só não sei se vai ser para amanhã, porque estou corrido, mas eu vou formular e jogar no grupo. O grupo vai funcionar além das aulas também. Tá bom, então. Obrigada aí por tudo. Nada. Então foi um prazer. Tem mais alguma pergunta? Não? Então foi um prazer. Vamos orar e finalizar nossa aula. E espero vocês na aula de 9 horas, tá bom? Para a gente continuar. E amanhã nós teremos aula já de misto cremos com o pastor Wanderson. Ele vai estar aqui dando aula para a gente às 9 horas da noite, tá bom? Então vamos orar. Pai do céu, obrigado, Senhor, por mais um momento que tivemos, por estarmos aqui ajudando a cada um, com um pouco de conhecimento que temos e auxiliando eles no desenvolvimento do seu cartão de líder, da sua liderança, e fazendo com que eles possam compreender um pouquinho mais do Clube dos Desbravadores, do manual administrativo. Senhor, te peço que o ajude a concluir seu desenvolvimento nesta prova que iremos fazer e que essa pequena atividade possa contribuir cada dia no seu desenvolvimento como líder de desbravadores. Nos dê uma boa noite e te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, pessoal. Maranata, até às 9 horas.